Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou integrante então do grupo que vai estar apresentando para vocês essa noite sobre rede de computadores, e hoje especificamente eu vou falar sobre o modelo OSI, né? Que é um dos modelos, ele serve como um guia para toda essa parte de rede de computadores e dar um modelo de como os aparelhos vão se conectar, né? Eles vão funcionar, como que vai ser esse transporte de informações entre esses aparelhos, né? Porque muita gente até já deve ter se perguntado, por exemplo, poxa, eu pego meu celular, mando uma mensagem de texto para uma pessoa que está do outro lado do mundo, e essa mensagem ela chega quase que instantaneamente, né? Como que isso acontece? Então, entendendo o modelo OSI, que é o que eu vou apresentar para vocês agora, a gente pode ter uma boa noção de como isso funciona, né? De como esses dados são transmitidos, de como isso acontece, né? Então, o modelo OSI, que ele significa Open System Interconnection, ou interconexão de sistemas abertos, ele nada mais é que esse conjunto de regras e padrões que vão determinar como vai acontecer essa comunicação entre os dispositivos dentro de uma rede, né? Então, o modelo OSI ele é dividido em 7 camadas. A camada de aplicação, de apresentação, de sessão, transporte, rede, enlace de dados e a camada física. E cada uma dessas camadas tem uma função específica, né? Por isso que então a gente vai passar uma por uma as camadas e entender mais ou menos como isso funciona, né? Para qual a funcionalidade de cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada, a gente tem a camada física, que é a camada mais baixa, e ela basicamente trata da transmissão de bits pelo meio físico, ou seja, né? Então ela é realmente, a gente pode imaginar o cabo de rede, né? Então esse cabo, essa camada física, ela cuida realmente dessa transmissão, ou seja, todos esses dados estão trafegando por essa camada. Aqueles pacotinhos estão todos atravessando ali pelaquela camada física. Então ela é realmente essa camada mais baixa, né? Ela é representada por o próprio cabo de rede. É puro transmissão de sinais elétricos, né? Acima dessa camada, então, a gente tem a camada de enlace de dados, que ela geralmente é feita através dos dispositivos que vocês viram na aula anterior, que é os switches, né? Então, para que serve o enlace de dados? Ele serve para justamente fazer essa comunicação entre os aparelhos. Então, ele conecta entre um switch e outro para fazer com que esses dados trafeguem por uma rede inteira. Então, por isso que, por exemplo, numa rede própria de uma escola, tem esse enlace de dados para fazer essa comunicação entre todos os aparelhos digitais que tem dentro dessa escola, né? Então, conecta os hosts com os switches. E quem faz essa conexão é a camada de enlace de dados. Ela ajuda a garantir que esses dados sejam transmitidos sem erros também, né? Ela lida ali com a parte de endereçamento físico e o controle de fluxo. Depois dessa camada, a gente tem a camada de rede. E aqui ela funciona quase como o endereçamento que se faz quando, por exemplo, você vai enviar uma encomenda pelos correios e você tem que definir de onde isso está vindo, para onde essa encomenda vai. Então, quem cuida dessa parte é realmente a camada de rede, né? Então, nessa camada a gente tem o endereçamento IP e de origem e destino para fazer o roteamento desses dados, então. É nessa camada que os dados eles são divididos em pacotes, né? Essa camada funciona basicamente como um mapa para toda a rede, né? Aqui que a rede sabe, não, esse pacote aqui tem que ir para lá, esse pacote aqui tem que ir para cá, quem foi que mandou esse pacote aqui, quem foi que mandou aquele pacote ali. Essa é a função da camada de rede. Depois da camada de rede, a gente tem a camada de transporte, que aí, se a gente estava imaginando a camada de rede como o endereçamento do pacote que vai ser enviado pelos correios, a camada de transporte nada mais é do que o caminhão da transportadora que vai pegar essa encomenda e vai levar ela pro destinatário, né? Então ela é basicamente isso, ela cuida dessa entrega de dados. É como um serviço realmente que verifica se as caixas chegaram ao destino, né? Então a camada de transporte cuida desse transporte dos dados na rede. Depois disso a gente tem a camada de sessão, e a sessão nada mais é do que essa comunicação entre dois dispositivos, né? Então, quando está acontecendo uma comunicação entre dois hosts, por exemplo, ali existe uma sessão.
entre esses dois hosts, e é isso que cuida essa camada de sessão. Ela vai estabelecer, vai manter e vai encerrar as sessões conforme surge a demanda, né? Então ela é como uma conversa telefônica mesmo, né? Que a gente liga o telefone, liga para a pessoa, aí vai ficar ali conversando e depois ela encerra. Então essa é a função da camada de sessão, ela faz tudo isso, né? Ela literalmente tem como objetivo a comunicação entre os hosts. Depois a gente ainda tem a camada de apresentação, que qual que é a função dessa camada de apresentação? Nela, basicamente, é realizado a representação, a compressão e a criptografia dos dados. Ou seja, quando a gente está usando um aplicativo, um sistema, um aparelho digital, isso está aparecendo na tela para a gente de um jeito. Só que o computador, ele não entende aquilo que está sendo exibido na nossa tela, ele entende tudo na linguagem própria do computador. Então essa camada de apresentação, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar os dados do computador, converter para a gente, traduzir esses dados e mostrar para a gente de uma forma que a gente entenda, e da mesma forma ele tem que pegar aquilo que a gente está produzindo e traduzir para uma linguagem que o computador consiga entender. Então essa é a função da camada de apresentação. Ela vai lidar ali com a formatação e com a tradução dos dados, né, para garantir que eles sejam entendidos por todos os dispositivos dessa rede. Então a gente pode pensar nele literalmente como um tradutor que traduz essa informação. E por fim, a gente ainda tem a camada de aplicação, que essa é a camada mais alta, né? Se a camada física é a camada mais baixa, a camada de aplicação é a camada mais alta. Ou seja, é aqui que funcionam todos os aplicativos que a gente usa no dia a dia. A gente lida muito mais com essa camada, né? Então, quando a gente está vendo um vídeo, quando a gente está jogando, quando a gente está usando algum aplicativo, produzindo alguma informação, a gente está lidando diretamente com essa camada, porque a responsabilidade dela é dar acesso à rede para as aplicações instaladas nos equipamentos dos usuários. Ou seja, é ela que traz as informações e apresenta para a gente ver na tela do jeito que ela aparece, né? Então aqui fica os aplicativos, os navegadores, as mensagens. Essa camada é a que interage com a gente de fato, né? E bom, essas são todas as camadas que a gente tem no modelo OSI, e é interessante compreender o modelo OSI para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, né? Como a gente está vivendo num mundo cada vez mais globalizado, conhecer o modelo OSI já faz com que a gente tenha uma noção, pelo menos, né, de como que essas comunicações acontecem. Então aquele exemplo que eu dei no começo de, meu Deus, como que eu mando uma mensagem e a pessoa lá do outro lado do mundo recebe isso, né? Como que clique que eu dou aqui no meu computador, isso pode aparecer para uma pessoa em outro lugar. Se a gente para e analisa, a gente realmente não consegue ter a noção. Mas aí, conhecendo o modelo OSI, cada uma das camadas e vendo as funções delas, a gente consegue ter uma boa noção de como essa comunicação funciona. E isso é interessante para a gente saber como o nosso mundo digital hoje funciona. É isso, pessoal. Obrigado.